Galera, a pedido do Hubway aí, ele perguntou como que instala a Steam no PC. É muito fácil, galera. É só você vir aqui no seu Google Chrome ou navegador do seu PC aí e vai escrever Steam. Aí, calma. Aí você vai ver esse daqui, ó. Download. Você vai aparecer, aí vai aparecer aqui, instale o Steam. Eu vou apertar aqui pra vocês verem. Aí vai abrir aqui. Aí quando você abrir, ele vai falar em qual você quer. Ó, você vai escolher o idioma dele, vai apertar em próximo, vai escolher em qual HD ou SSD que vocês querem instalar, entenderam, galera? Valeu pra quem assistiu o vídeo e valeu!